Então, vamos lá. A gente sempre traz para vocês, né, os objetivos das aulas que a gente faz aqui. Então, o objetivo geral dessa aula é demonstrar a forma clara que a vida no corpo é para o espírito um estágio da sua evolução. E nós temos alguns objetivos específicos, que são esses aí, ó. Explicar o fenômeno da emancipação da alma, como o sono, sonho, morte aparente, desdobramento, sonambulismo e outros. Explicar o fenômeno da desencarnação como um mecanismo natural de transferência para outra realidade da vida. Vamos falar um pouquinho da eutanásia, do aborto, do suicídio. E proporcionar a vocês que vocês compreendam que viver é educar-se para a morte. Então, esses são os assuntos aqui que a gente vai passear neles durante esses slides. Isso está lá no livro de vocês, do capítulo 5. Né? Eu destaquei o que Adenauer fala. Não só após a morte o espírito está liberto, o espírito, mesmo vinculado ao corpo físico, goza de relativa liberdade. Então, é muito comum a gente ter ouvido, né, durante a nossa vida, aí, a gente sempre ouve as pessoas dizerem assim, não, porque o espírito está preso ao corpo, né? Principalmente quando se fala em desencarne. Eu acho que vocês já ouviram essa expressão, né? O espírito está preso ao corpo, nós estamos limitados dentro do corpo físico, né? Tem esse tipo de frase. Mas, com essa aula aí, a gente vai entendendo que, na verdade, nós não estamos presos ao corpo, a gente está liberto o tempo todo. Se agora, aqui, sentados, a gente fizer uma oração, uma meditação, uma visualização, a gente sai, né? Ah, Alessandra, como é que é isso? O espírito sai para passear, o seu corpo vai ficar aqui, quietinho, né? Mas a gente tem esse potencial de viajar, né? De ir ao Japão, à Índia, a outros lugares, alguns relatam outros planetas, né? Enfim. Porque o espírito é assim, é volátil, ele pode ir aonde quiser. E isso acontece conosco todos os dias, né? Independente da gente fazer oração, meditação, visualização, desdobramento, que a gente vai ver que é uma técnica também. Acontece isso todos os dias com a gente. Todos os dias a gente sai, nós espíritos saímos para dar um passeio. Quando? Dormindo, né? Durante o sono, isso acontece todos os dias. Então, vamos lá. Eu trouxe esse slide só para a gente relembrar lá da aula de espírito, né? Que vocês viram isso, que essa ligação aí, perispírito, corpo, é feita por esse cordão fluídico, que a gente chama cordão de prata, né? Que vocês viram lá na aula de espíritos. É um cordão elástico, plástico, fluídico, né? Então, ele tem essa elasticidade de ir aonde o espírito estiver e não se desprende do corpo. O momento que esse cordão é rompido é só no momento do desencarne. Se esse cordão for rompido, em algum momento você desencarnou, né? Em todos os outros aspectos de libertação do espírito que nós vamos ver aqui, a gente continua ligada por esse cordão fluídico, que faz essa ligação corpo físico, perispírito. Então, vamos lá. Os fenômenos da emancipação da alma, todos esses que a gente viu lá no primeiro slide dos objetivos. Então, quando que isso acontece? Isso acontece quando a gente entra em algum estado alterado de consciência. Quais são esses estados alterados de consciência? O sono é o primeiro deles, acompanhado dos sonhos, que é o que vai determinar o grau de desprendimento do seu espírito, né? Nós temos alguns tipos de sonhos, e, de acordo com os sonhos que nós temos, a gente consegue classificar, vamos dizer assim, o grau de desprendimento do espírito. E outros, né, que a gente vai ver aí, catalepsia, desmaios, desdobramentos, quando a pessoa está em coma, num hospital, quando está numa meditação,
todos esses momentos são emancipações da alma, certo? Então, vamos ver o que está escrito ali. Ó. Quando o corpo entra num estado neurofisiológico alterado, estados alterados de consciência, o perispírito tem a possibilidade de expandir-se e o espírito liberta-se parcialmente do corpo em repouso, mas ainda ligado por ele por um laço fluídico. Isso acontece todos os dias quando dormimos. E aí a gente tem os aspectos da libertação do espírito, eles podem ser parciais ou totais. Os parciais e espontâneos são o sono, o sonambulismo, o desdobramento, a catalepsia, letargia, síncope e coma. Parcial provocado pode ser o desdobramento, a hipnose e o coma. Vocês estão percebendo aí que o desdobramento e o coma estão nos dois, tanto no espontâneo quanto no provocado, porque ele pode acontecer das duas formas, espontaneamente, ou a gente pode ter a intenção de fazer isso, né? Eu sei que é um monte de palavras ali, mas a gente vai ver cada uma delas. Eu tenho um slide para cada uma delas, então é só para vocês irem sabendo que existem essas formas. E total é, como eu disse, quando esse laço se rompe, né, o cordão de prata, é a morte, é o desencarne. Só dessa forma que nós nos libertamos, né, definitivamente, totalmente. Que pode ser de forma espontânea, através da morte natural, né, quando há o desgaste do corpo físico, né, naturalmente, ou por alguma doença terminal, enfim, de uma forma natural, ou provocado pela eutanásia, pelo homicídio, suicídio e aborto, né? São as outras formas de desencarne que não são naturais e são provocadas. Em todos esses casos aí, em todas essas situações, ocorre essa emancipação do espírito, né? O espírito se afasta do corpo físico em maior ou menor grau, às vezes continua ali no mesmo ambiente, quando a gente dorme todas as noites. Às vezes a gente só afrouxa ali o laço, continua ali pela casa mesmo, não sai. Às vezes a gente vai a outros lugares, às vezes a gente vai a outras dimensões, às vezes a gente tem encontros, né? A gente vai, eu tenho certeza que vão começar daqui a pouquinho os relatos aqui de vocês. Ah, aconteceu isso assim comigo, foi desdobramento, foi sonho, foi encontro, né? Porque todo mundo já passou por uma situação dessa. Então, vamos lá. Ó, o nosso slide que empacou, né, Rodrigo? Mas aí a gente vai. São os sonhos, né? Como eu falei, os sonhos que determinam o grau de libertação. Eu não gosto muito dessa palavra, libertação, porque dá aquela conotação que eu falei no início, que nós estamos aprisionados, né? Mas é a palavra que está lá no livro dos Espíritos, que está lá no livro dos Médiuns e que a gente acaba usando, né? É através dos sonhos que a gente percebe esse distanciamento, esse afrouxamento do nosso espírito para o nosso corpo físico. Então, nós temos 3 tipos de sonhos. Os sonhos simples, que são aqueles sonhos que a gente tem cotidianamente, né, é o mais comum que todos nós temos. Quais são esses sonhos? Aqueles sonhos que a gente sonha com o dia a dia, com a preocupação, com alguém da nossa família, com algum amigo. Às vezes a gente sonha até com um personagem, né, de uma novela, de um filme, mistura o cotidiano da gente, uma preocupação, ou uma alegria, uma pessoa. Enfim, aquele sonho que a gente acorda e diz assim, sonhei um sonho sem pé e sem cabeça. Não tem uns sonhos assim, que a gente fala, sonhei, não entendi nada, sonhei um sonho sem pé, sem cabeça, sonhei com fulano que estava junto com não sei quem, que nem se conhecem, né? Sonhos simples. O que são isso? São flashes, são descargas mentais, né, da nossa mente, dali de coisas que aconteceram ou naquele dia, ou naquela semana, ou alguma coisa que está ali borbulhando na sua cabeça para você resolver, né? E isso vem em forma de descargas mentais mesmo, descargas até elétricas, né, que você tem esses sonhos simples. E isso demonstra que que você, espírito, né, está ali só, né? Você dormiu,
e afrouxa os laços, né? Você se desprende do corpo físico, mas não foi muito longe, não. Continuou por ali mesmo, só deu aquela afrouxada, aquela relaxada, né, do sono. São os sonhos simples. Depois, vem os sonhos reflexivos. Os sonhos reflexivos... Os sonhos reflexivos, eles são um mergulho mais profundo, né, no nosso interior. Vocês também viram lá na aula de espíritos que todos os nossos arquivos, né, de outras encarnações, de outras experiências, de outras vivências, ficam arquivados lá no perispírito, certo? E, consequentemente, na mente. Vou reforçar aqui para vocês, né, ou para quem não estava na aula de espíritos, que mente e cérebro são coisas diferentes. Cérebro é um órgão do corpo físico, e ele morre quando a gente desencarna, junto com o corpo físico. Mente é um órgão do perispírito. Então, esse a gente leva quando desencarna. E é onde é o nosso grande arquivo, né, Sô? É o nosso grande arquivo de todas as experiências, as vivências, as habilidades que a Adenauer sempre traz para a gente. Tudo isso está gravado lá, é o nosso HD, né? Para o pessoal aí da informática, a nossa mente é o nosso HD e essa não morre, essa é para sempre, né? Então, quando a gente tem esses sonhos reflexivos, é esse mergulho um pouquinho mais interno, né? Então, a gente já dá uma passeada maior, a gente não continua por ali, a gente já vai a outros lugares, né? A gente começa a acessar arquivos que estão lá adormecidos. Eu digo que, nos sonhos simples, a nossa porta do inconsciente está ali fechadinha. Aí, ela já está entreaberta, né? Então, conteúdos do seu inconsciente já extravasam, já transbordam a sua mente e você consegue já ter acesso a essas histórias, né? Que aí você já acorda e diz assim, não, eu estava num lugar, era real, né? Parecia que eu estava mesmo naquele lugar com aquela pessoa, né? É um lugar que eu nunca fui, mas era familiar para mim. Eu não conheço aquele lugar, né? Quem já não teve esse tipo de sonho, né? Eu não conheço aquele lugar, mas era familiar, parece que eu já morei ali, parece que eu já fui ali, né? Provavelmente você morou e já foi mesmo ali, mas você não é consciente isso, né? São conteúdos que vêm do seu inconsciente, são os sonhos reflexivos. Então, o que isso significa? Significa que você deu aquela passeada maior, você foi lá, você acessou esses conteúdos. Tem pergunta aí, Ideia? Diga. Bom dia. Bom dia. Marina, meu nome. Diga, Marina. Muitas perguntas. Maria ou Marina? Marina. Eu tenho muitas perguntas, mas vou deixar todo mundo perguntar também. Tá. Se ninguém perguntar, você pode fazer as suas muitas. A tirar dúvidas. Com relação assim que você falou agora da consciência, acho que na outra aula eu até perguntei com relação à questão do déjà vu, da sensação de que já esteve lá, e daquele sonho em que você está ali sonhando e tem consciência do que está acontecendo. Sim. Como é que se explica isso? Deixa eu dar um exemplo. Tipo assim, um dos primeiros sonhos que eu tive, há muito tempo atrás, eu não tinha muito conhecimento sobre espiritismo. Foi umas 6 horas da manhã que o celular despertou para poder acordar para ir trabalhar. Aí eu falei, deixa eu ficar só mais 5 minutos. E esses 5 minutos foram suficientes. Assim, eu estava varrendo o quintal do sítio dos meus pais e, de repente, eu fui para o sítio dos meus avós, que já são desencarnados. E, nisso, meu avô me chamou, Marina, e aí eu fui atrás dele. Nisso, só vi um pé de café, que está lá lindo até hoje, e nisso eu vi mexendo. Aí eu abri. Nisso que eu abri, eu só senti o meu corpo ele se elevando, e, por incrível que pareça, até uma música eu ouvi. A única coisa que eu lembro de falar assim, não, eu não quero morrer agora, não. Eu não quero morrer agora, eu quero voltar. Foi a única coisa que eu tinha muito medo dessa questão de se desprender. Eu não tinha esse conhecimento. Aí eu fui até o centro espírita de uma amiga minha, e aí ela me explicou que foi a forma que ele teve de dizer que onde ele estava tudo bem.
Então, assim, aí eu queria entender, porque todos os meus sonhos, eu tenho muitos mesmo, de saber onde eu estou, de conversar com alguns familiares já desencarnados, de perguntar, você sabe voltar? Não, eu já tenho a luz. E eu tenho total consciência. Como, por exemplo, eu estou sentindo que o meu corpo está... meu espírito está saindo e eu falo, eu quero só... Posso só fazer uma correção? Uhum. Não é o seu espírito, é você espírito. É isso. Pronto. Isso aí Não falem mais isso, viu? Eu não quero ver mais ninguém falando o meu espírito. Vocês são espíritos. A gente então, não eu posso tem falar, espírito. eu me desprendendo. Você se desprendendo. Isso. Então, isso. assim, eu tenho total consciência de quando eu estou me desprendendo. É tanto que eu falo, eu quero voltar. Eu quero voltar. Eu acho... Muito, acontece muito isso. Aí eu queria saber com relação a isso, essa consciência de que você está... Você está em algum lugar. Em algum lugar. Como se explica isso? Então, Marina, depois desses sonhos aí, tem um aqui, ó. Sonhos espirituais. Né? E junto dos sonhos espirituais... tem um fenômeno que é o desdobramento. Né? Quem aqui já participou, ou já sentiu, ou tem certeza que já vivenciou um desdobramento? Levanta a mão. Quem não levantou, acha que nunca vivenciou um desdobramento? É isso? Ou não tem certeza? Então, eu vou fazer outra pergunta. Quem nunca vivenciou um desdobramento? Você nunca vivenciou. Como é seu nome? Márcia? Então, eu vou te fazer uma pergunta, Márcia. Como você foi a única corajosa que levantou a mão. Você já teve uma sensação, um sonho, aquele sonho assim que você quer falar, quer acordar e a voz não sai, ou você quer se mexer, mas você tem a sensação de que seu corpo está inerte, ou você está gritando no sonho, mas a voz não sai, ou aquela sensação que aí todo mundo aqui vai dizer que já teve, que você está caindo, né? Todo mundo já passou por essa sensação aqui, né? Agora não vai ter ninguém aqui que vai dizer que não, né? Acordar assustada, a sensação de que está caindo de algum lugar, a sensação de que você quer falar e não consegue, a sensação de que você quer se mexer e não consegue, isso é desdobramento, Márcia. Então, a partir de agora, você vai me dizer sempre assim, eu já passei por essa sensação, eu só não sabia o que era, né? Então, Marina, os seus sonhos, esse sonho que você me relatou com seu avô, muito provavelmente é um sonho espiritual com desdobramento, né? Na maioria dos sonhos mais profundos, tanto o reflexivo quanto os sonhos espirituais, o desdobramento está junto com isso, né? O que é o desdobramento? É essa saída nossa em algum lugar. O desdobramento, eu já vou adiantar os slides de lá da frente, né, porque a gente já entrou no assunto, quando chegar lá a gente passa rápido o slide. O desdobramento, ele tem níveis de consciência. Então, tem pessoas que, quando está em desdobramento, se lembra exatamente de tudo que aconteceu, com detalhes, com cor, qual é a roupa que a pessoa estava, como era o clima, se era frio, se era quente, como era o ambiente, se era claro, se era escuro, quantas lâmpadas tinham. Tem aquela certeza, eu estava ali, né? E tem pessoas, além dessa certeza, sabe o caminho que foi, o caminho que voltou, se alguém acompanhou, se não acompanhou, sabe tudo. E tem algumas pessoas que têm vagas lembranças, mas têm a certeza da mesma forma. Como, por exemplo, eu cheguei na fazenda do meu avô, vi o meu avô, falei com ele, tinha uma planta, mas eu não me lembro bem qual era a planta. Você me relatou qual era, mas eu estou dando um outro exemplo. A pessoa diz assim, eu sei que a gente mexeu num arbusto, numa planta, não me lembro qual era, mas tinha uma planta, né? E eu senti que o meu avô estava muito bem, mas também não me lembro do que foi que ele me falou. Então, são flashes de lembrança. Você tem a certeza de que esteve lá, você consegue relatar, mas não consegue com detalhes, né? Então, o desdobramento, ele tem níveis de consciência. Você pode lembrar 20%, 30%, 90%, 100%, né?
o que não deixa de ser um desdobramento. E, além disso, lá, uns slides atrás, a gente viu que o desdobramento pode ser espontâneo ou provocado, né? Espontâneo é o que acontece sempre nesses tipos de sonhos, né? Quando a gente dorme e sai para passear, né? A gente tem esse tipo de desdobramento. Agora, ele pode ser provocado porque ele pode ser aprendido. O desdobramento não é um fenômeno mediúnico, né? Ele pode ser aprendido. Existem lugares que não têm absolutamente nada a ver com o espiritismo que promovem cursos sobre desdobramento. Tem no Sul um instituto de projeciologia, né, que ele é presidido por Valdo Vieira. Valdo Vieira foi um médium que trabalhou com Chico Xavier por muito tempo, escreveram livros juntos e tal, mas depois ele largou o espiritismo e passou para essa linha mais espiritualista. E hoje, né, ele tem esse Instituto de Projeciologia, lá para o Sul. E tem vários outros lugares. Então, são lugares que você vai para aprender a praticar o desdobramento, como uma técnica, como uma meditação, como um yoga, como outras técnicas de relaxamento, de desprendimento do espírito, né? Então, por isso, a gente diz que tanto ele pode ser espontâneo, quanto ele pode ser provocado. Você pode treinar, aprender e sentar aqui e dizer, agora eu vou fazer um desdobramento, vou em tal lugar. Inclusive, as pessoas que fazem esse tipo de curso, né, se aprimoram nisso, marcam encontros e depois fazem esse relato, né? Vou criar uma historinha aqui. Como é seu nome mesmo, Luciano? Eu combino com o Luciano. Luciano, hoje vamos lá na Fundação La Harmonia, à tarde? Vamos. Então, vamos fazer o desdobramento. Ele na casa dele, eu na minha. E depois a gente faz esse relato. Ele me diz, eu fui lá, estava assim, estava assado, eu assisti isso, vi aquilo, tinha tantas pessoas. E aí eu comparo com o meu relato, às vezes a gente se encontrou. E isso é o grau de consciência do que aconteceu. E isso não é historinha que a Alessandra está contando. Isso é realmente, de fato, né, comprovado cientificamente, feito todos os testes, né, porque para que isso aconteça, para que tenha instituições que fazem isso, precisa que seja certificado e tudo isso, né? Então, pode ser treinado. Diga. Você já até respondeu um pouco da minha dúvida, mas eu vou perguntar. É porque eu falo demais, assim. Então, quando a pergunta vem, a resposta já foi. Só para ficar um pouco mais assertivo para mim. Quando você fala que o nosso espírito ele faz esses passeios, como você deu exemplo agora daqui do La Harmonia, o espírito ele vai até o lugar físico ou seria um passeio espiritual nas cidades espirituais que são semelhantes ao físico? Uma coisa ou outra, ou as duas, né? Eu posso, como eu disse, eu posso combinar com o Luciano, vamos à fundação? Vamos, a gente pode ter só a visão e a percepção, melhor dizendo, do espaço físico mesmo, né? Depois a gente pode se encontrar e dizer, como foi para você? Eu encontrei você lá, eu vi. Ele pode me perceber e eu não perceber ele, né? Ele pode, por exemplo, dizer assim, eu estive lá, você estava com uma calça preta, uma blusa de onça e tal, e não sei o quê, e eu não ter visto ele, porque cada um tem um grau de percepção, né? E eu vou dizer para ele, realmente, eu estava mesmo com essa roupa, né? E eu dizer, mas eu não te vi lá, porque, de repente, eu não tive a percepção dele, tive de outras pessoas. Isso é a percepção do espaço físico, né? Mas a gente também pode combinar de vir à fundação e ter a percepção da contraparte etérea daqui, né? Porque a fundação é muito maior do que isso que vocês estão vendo. Então, tem todo o lado espiritual do trabalho que acontece aqui, de todos os trabalhos mediúnicos, de toda a ULE, né? Vocês estão acostumados sempre a ouvir a gente fazer na oração, nossa equipe espiritual, né? Nossa equipe aqui do ciclo 1 da turma de vocês, da turma D, são 5 pessoas. Eu, Sueli, Deia, Luiz e Alain, que vocês ainda não conheceram, né? Mas a equipe espiritual é formada de muito mais pessoas, né? A turma tem uma coordenação encarnada, mas também tem uma coordenação desencarnada, e por aí vai, e todos os outros trabalhos. Então, a gente pode, nesse desdobramento, ter essa percepção,
né? Por exemplo, se alguém faz um desdobramento e chega aqui agora, vai ver 20 e poucos, sei lá, acho que somos 20 e poucas pessoas aqui, mas ela pode ter a percepção de que esse salão está lotado, porque está, né? Não estão só vocês aqui, encarnados. Tem muitos desencarnados assistindo essa aula aqui também, né? Então, a gente pode ter tanto uma percepção quanto outra. Isso vai muito do grau de concentração, de desprendimento, de habilidade, de experiência, muitos fatores influenciam nisso. Diga. Eu levei muito tempo intrigada, porque eu, com 7 anos, eu tomava mamadeira ainda, e caí, e tive muitos cortes, quase morria realmente, né, aqui no pulso, no dedo. E aí, quando eu fui me levaram lá para o hospital, né, eu me vi deitada. Mas depois eu ficava intrigada porque, meu Deus, como é que de cima eu estava vendo os médicos fazendo? Eu não sabia o porquê. Hoje eu já sei. Eu devo ter tomado anestesia, com certeza. E aí desdobrei e vi, né? Mas eu levei muito tempo assim, sem entender o porquê. Por que eu me via lá em cima? Ontem, como é seu nome mesmo? Eliane. Eliane. Ontem eu dei essa mesma aula aqui na turma C, né? Na turma de sexta. E uma aluna me trouxe um relato parecido com o seu, só que com a filha dela, né? Que a filha dela é pequenininha e relata para ela essas coisas. E ela perguntou, isso é desdobramento? É. E quando nós somos crianças, é muito mais fácil isso, né? Quando a gente vai ficando adulto, a gente vai criando um monte de empecilhos, de bloqueios mentais, né? É aquela velha história que criança não tem racismo, criança não tem julgamento, criança se joga e não tem medo e faz, né? E depois, quando a gente vai crescendo, a gente vai criando esses bloqueios. E é assim também para o desdobramento. E não só por isso, porque as crianças ainda não estão com a sua encarnação completa, né? Algumas literaturas trazem que a encarnação se completa, se concretiza aos 7 anos. Outras literaturas dizem que é no início da adolescência, por volta de 12, 13, 14, já tem outras literaturas que falam isso, né? E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a criança está com um pé lá, outro cá, né? Então, ela flutua muito ainda entre o mundo espiritual, né, e o mundo físico, nesse processo de concretização da encarnação. Então, ela tem muita facilidade, né? Todo mundo aqui que tem filho, sobrinho, que é professor, professora, trabalha em creche, já ouviu a criança falar do seu amigo imaginário. Toda criança tem o seu amigo imaginário, que de imaginário não tem nada, né? Ela realmente está ali vivenciando aquela brincadeira, aquela conversa com outra criança, né? Por essa proximidade. E isso tudo traz esse desprendimento muito maior. Só que a criança não tem maturidade para entender o que é isso, né? E muitas vezes os pais também não têm esse tipo de conhecimento, né? Mas a criança relata isso. Eu me vi dormindo. E às vezes os pais acham que a criança está doida, ou que sonhou, que viu um filme que sonhou com aquilo, né? Um desenho animado e tal. E não, isso é realmente um desdobramento, né? E você me disse assim, porque eu estava no hospital. Ontem eu contei uma história para os alunos, vou contar para vocês também. Meu marido, que vocês já conheceram, que deu aula aqui, há uns 2 anos atrás, mais ou menos, ele fez uma cirurgia odontológica. E aí ele estava, o cirurgião odontológico estava fazendo a anestesia, né? A anestesia odontológica com a agulhinha e tal, e ele continuava sentindo dor, sentindo dor, sentindo dor. E aí ele falou assim, então, Luiz, eu vou te dar o Dormonide, né, que é aquele que a gente chama, brincando de Boa Noite Cinderela, né, que é aquele remedinho que apaga você ali, dá aquela apagada, né? E eu vou te dar isso porque eu não posso mais te dar anestesia, já dei tudo que eu podia, então eu vou te dar aqui esse comprimidinho, você vai relaxar para a gente poder fazer a cirurgia. Então, era uma cirurgia, eu sei que o pessoal aqui que não é da área médica não tem essa informação, mas eles usam campos, né, que são paninhos estéreis, então tapa todo o rosto da pessoa, deixa só aquele buraquinho aqui aberto, que é a boca
para poder fazer a cirurgia, e o resto todo é coberto, inclusive os olhos, tudo isso. E, além disso, ele estava dormindo, porque ele deu o comprimido para ele. Só que, quando acabou a cirurgia, esse cirurgião também é daqui da Fundação La Harmonia, nosso amigo daqui, também espírita, né? Quando acabou a cirurgia, ele contou para ele assim, eu desdobrei durante a cirurgia. Aí ele falou, como assim? Ele falou, eu vi tudo que estava aqui na mesa, o motor que você estava usando era da marca tal, o instrumental que você estava usando era da marca tal, porque meu marido também trabalha com material médico, não odontológico, né, mas tem esse conhecimento. Você quis usar a broca 3, ela não acoplou, você pediu a fulana, que era assistente dele, a broca 4, ela disse que não estava estéril. Eu vi tudo, eu vi toda a minha cirurgia. Aí ele falou, caramba, Luiz, foi mesmo, foi exatamente isso, né? Então, o que acontece nessas horas? São muitos relatos. Eu sou enfermeira, eu sou da área médica, então eu tenho assim, eu posso ficar aqui até 5 horas da tarde contando para vocês histórias sobre desdobramento, né? De pacientes que estavam na mesa de cirurgia e assistiram, e viram, e relatam depois. Alguns médicos acreditam, outros não. Os que são mais céticos acham que foi delírio, né? Pacientes que estão em UTI, né? Em estado alterado de consciência, né? Sempre em estado alterado de consciência, né? A gente tem esse poder. Às vezes, até a dor, no caso do meu marido, ele estava sentindo tanta dor que ele, como já tem essa habilidade, né, ele provocou esse desdobramento. Ele se desdobrou para sair ali do corpo físico, sanar aquela dor, né? E aí ele viu tudo que estava acontecendo e tal, e depois voltou. E aí, eu acho que eu pulei essa parte que eu estava brincando com a Márcia. As pessoas que fazem esse tipo de treinamento, de desdobramento, eles usam 2 termos, que quando a gente desdobra é a decolagem, e quando a gente volta, a aterrissagem, como se fosse um avião mesmo. E esse incômodo que a gente sente, né? Quero falar, quero me mexer, estou caindo, é a volta, é a aterrissagem, quando a gente volta. Mas a gente ainda não tem essa habilidade, a gente tem medo, como Marina falou ali, eu tenho certeza de que eu estava naquele lugar. Então, ela tem consciência disso, mas ela podia estar com medo, né? Como ela disse assim, eu não quero morrer. E a volta pode ser traumática, porque ela tem certeza disso, e aí ela volta de qualquer jeito, né? A posição do corpo físico muda essa volta dessa aterrissagem, né? Então, se você, no desdobramento, estava de barriga para cima e na volta você está de ladinho, esse acoplamento é um acoplamento mesmo, é uma volta. É complicado, né? Mas isso vai do treinamento, isso vai da experiência, isso vai do permitir-se, né? A gente não precisa ter medo, né? Uma vez um aluno aqui, ainda na época do presencial, antes dessa pandemia, o aluno me perguntou assim, e se eu desencarnar desdobrado? Eu falei, não existe. Essa possibilidade não existe. A menos que, na hora que você esteja num desdobramento, o prédio caia, né? Tem um terremoto e o prédio caia, né? Porque o cordão, se romper num desdobramento, essa possibilidade é 0, né? Então, não precisa ficar com medo de, e se eu morrer, e se acontecer alguma coisa, se eu infartar, se eu não conseguir voltar. Você vai conseguir voltar, mesmo que seja ruim, né? Mesmo que seja nessa agonia aí, mas voltar, você vai voltar. Ninguém morre desdobrando, viu, gente? Fiquem tranquilos. Diga. Oi, meu nome é Albérico. Quando eu era criança, aconteceu vários casos assim comigo, né? No sentido de desdobramento, de, assim, veja-dor, né? De eu estar num lugar, nunca tinha ido naquele lugar e, de repente, assim, parecia que eu estava nessa situação estranha. Parecia que eu não estava ali, mas não estava. Que eu estava ali, parecia que eu estava flutuando e que aquele lugar, eu conhecia aquele lugar de alguma forma. E era muito, eu ficava aflito com aquilo. Como pode, que sensação estranha é essa? E logo mais né, quando mais jovem também, eu tenho um outro fato também que eu fiquei assustado, né? Que eu estava dormindo e eu me vi dormindo, né? Como se não, né? O espírito, eu estava vendo ali, me vendo. Sim. E quando eu acordei assim assustado, que foi isso.
E eu fiquei com medo também, né? Assim, como assim? Será que é um aviso de que eu já estou... alguma coisa assim do tipo? E eu sempre sonho, tenho esses sonhos espirituais, né? Com pessoas que já se foram, ou como eu estou passando alguma dificuldade, assim, sempre eu sonho com minha mãe, com minha tia, algum parente, alguém próximo, sempre me dizendo alguma coisa, sempre mandando um recado, né? Eu gostaria de fazer até uma pergunta nesse sentido de desdobramento. Quando a gente sente uma perda, uma dor, ou uma coisa assim, a gente sente um sentimento muito grande, assim, um vazio, e a gente projeta o pensamento para uma outra situação, um outro ambiente completamente fora do contexto. Isso também seria um tipo de desdobramento para a gente sair daquela situação? Sim, com certeza. Isso que você está relatando aí também é muito comum da gente escutar, né? As pessoas que não têm o conhecimento do desdobramento, então, quando se vê, eu me vi, foi um desdobramento simples, eu simplesmente me vi deitada na cama. Ai, meu Deus, é uma premonição, eu vou morrer daqui uma semana. Eu vi meu corpo estirado lá, eu acho que eu vou infartar, eu acho que eu vou ter um AVC, eu acho que quando eu for acordar de manhã eu vou descobrir que eu morri, né? Isso aí é super normal, a gente escuta muito isso, mas é por isso mesmo, porque é uma coisa muito normal, mas nem todos têm essa consciência, como Marina relatou. Eu tenho certeza, eu me vi, como você está dizendo, que se viu, né? O sonho, gente. Eu, durante muito tempo, eu faço terapia já há alguns anos, e logo no início que eu comecei a fazer terapia, eu dizia para a minha psicóloga assim, mas eu não sonho. Aí ela dizia, sonha, Alessandra, não existe ninguém que não sonhe. Né? Todos nós sonhamos todos os dias. Mas vocês se lembram dos seus sonhos todos os dias? Mas nós sonhamos. Né? O sonho é um extravasamento do inconsciente, é necessário, como é que eu posso dizer? Uma válvula de segurança do espírito. Né? A gente precisa sonhar todos os dias. Né? É o momento que o nosso inconsciente extravasa. Sabe o ladrão da caixa d'água, quando a água chega no limite, tem que botar para fora? É mais ou menos isso. Mas a gente não lembra dos sonhos todos os dias. Né? Eu, durante muito tempo, eu não lembrava o que eu tinha sonhado. Eu dizia para todo mundo, eu não sonho. E assim também é o desdobramento. Todos os dias a gente desdobra, em maior ou menor grau. Né? A gente vai longe ou simplesmente fica ali no quarto, mas esse afrouxamento existe e acontece todo dia. Às vezes a gente lembra, às vezes não lembra, às vezes tem certeza, às vezes tem medo, às vezes tem dúvida, mas a gente lembra todo dia. Deixa só ela perguntar ali que ela traz para você. Diga. Oi, tudo bem? Meu nome é Nélia. São duas perguntas. E o pesadelo nesse meandro aí? O que significa o pesadelo? E outra coisa, esse desdobramento, tem vertentes médicos que falam que quando você está no sonho muito profundo e você... Meu pai tem, eu já tive algumas vezes, eu não conseguia voltar para o meu corpo e sentia como se tivesse alguém me segurando. E eu tinha consciência de que eu estava ali deitada, tentando acordar, me levantar, e não conseguia de forma nenhuma. Como se alguém estivesse me prendendo. Meu pai tem isso constantemente e eu já tive algumas vezes. Isso é o quê? Então, Nélia, podem ser duas coisas. Tá? Eu tenho até receio de falar essas duas coisas, porque a gente sempre acaba levando para o outro lado. Pode realmente, né, eu acabei parando nesse slide aqui, não falei dele, que são os sonhos espirituais. Você pode encontrar com seu pai, com a sua mãe, com a sua avó, com uma amiga querida, mas pode encontrar com desafeto também. Né? Então, em outras encarnações, a gente pode ter deixado alguns desafetos para trás. Né? Então, nesses sonhos espirituais, a gente pode encontrar também com os desafetos. O que isso vai o que vai determinar isso? O seu grau de energia, de harmonia, como você está naquele dia. O que é o pesadelo? É o dia que você passou. É o que está na sua cabeça. Né? São as suas preocupações, são os seus estresses. E quando a gente está preocupado, triste, angustiado, nossa vibração está lá no pé. Né? A gente vai ver muito isso, a gente vai falar bastante isso na aula de obsessão e desobsessão, o quanto que a nossa vibração influencia nas nossas companhias. Né? Então,
se você está num momento de tristeza, angústia, estresse, preocupação, qualquer nervosismo, saudade, qualquer sentimento que baixe sua vibração, quando você está dormindo, a sua vibração continua igual. Porque a vibração está no espírito e no perispírito. Então, você vai para lugares com vibrações parecidas. Nesse momento, você pode ter a ajuda de alguém bacana que está vendo que você está passando por aquele momento e quer te ajudar? Pode, né? Você pode encontrar um amigo espiritual, você pode encontrar um parente, mas você pode também ser atraída e ser levada por um desafeto. Certo? Por isso a gente sempre diz, vamos tentar equilibrar. É fácil? Não. É difícil, né? Todo mundo passa por essas agruras do dia a dia, preocupações e tal. Mas a gente tem que estar sempre tentando, o orar e vigiar que Jesus deixou para a gente, né? Então, os pesadelos podem ser isso, né? E essa, eu não consigo voltar, que você disse, né? Eu não consigo voltar, parece que tem alguém me puxando. Não tem ninguém te puxando, né? Isso com certeza. Isso realmente é a falta de habilidade. Agora, se você, no seu sonho, tem esse conhecimento, o que eu te digo é o seguinte, tente fazer diferente. Da próxima vez que você tiver esse sonho, no sonho, você, como espírito, pode dizer assim, calma, respira, eu vou voltar. Tente isso. Pense, parece que eu sou uma louca que eu estou falando isso, né? Você vai dizer assim, Alessandra é maluca, né? Não é fácil assim, mas é fácil assim. Nós é que dificultamos muito as coisas, né? Vocês vão ouvir muito uma palavra aqui na ULI, que a Adenauer bate nessa tecla o tempo todo, que é naturalização. A gente precisa naturalizar tudo, a mediunidade, a relação com outros espíritos, nós como espíritos, como tudo é mais fácil. Então, quando vocês, isso serve para Nélia, serve para todos. Se você tem essa consciência, eu não consigo voltar, eu não tô... Respira naquele momento, fala, calma, eu vou voltar. Mas eu não tenho consciência do que está acontecendo. Tem sim. Tente fazer que você vai ver, que vai dar tudo certo. Né? Isso acontece com todo mundo. Tem ninguém te puxando, não, Nélia. Pode ficar tranquila que não tem ninguém te puxando. É o que eu falei. No desdobramento, a gente não desencarna. Então, não vai ter nenhum espírito que vai ficar de seguro. Não vai voltar, não. Vai ficar aqui comigo. Não existe isso, tá? Você sempre vai voltar. Diga aí. Minha amiga, eu tenho 2 exemplos. O primeiro foi comigo. Saí daqui, fui para Barreiras com o carro. No trajeto, o carro sofreu pane seca. Isso volta de 18 horas, 18h30. Então, eu tinha combustível de sobra na carroceria, eu repouso, mas o carro deu pane, entrada de ar. Sim. Eu não tinha as chaves para folgar os bicos. E fiquei naquela situação, porque eu estava sozinho na estrada, não passava carro. Eu olhava para um lado, olhava para o outro e não via sinal de luz, nada que me desse assim uma imagem de onde é que eu estava. E, de repente, chegou um carro, né? Eu não ouvi o barulho. Enquanto eu estava ali olhando no motor, ver o que fazia, chega um carro que eu não ouvi o som. Era uma Opala, parou na minha frente e desceu um cara, veio assim, tal, olhou. Eu, boa noite. Não me deu boa noite, não me deu bom dia, nada. Aí eu disse, o carro aqui deu entrada de ar. O cara foi lá no carrinho dele, na Opala, abriu o bagageiro, pegou uma caixa de ferramentas, voltou e já foi metendo mão ali nos bicos, folgando. E eu disse para ele, olha, enquanto você vai fazer isso aí para adiantar, eu vou lá no arranque e no acelerador para adiantar aqui a extração do ar. E fui lá fazer isso. Então, adiantou, o carro voltou a funcionar normalmente. Eu voltei e fiquei observando, e ele já apertando os bicos, né? Já ajustando. Quando finalizou aquilo ali, fiquei mais 1 minuto, 2 observando o funcionamento do carro. E vou pegar um trocado, dá para ele. Então, eu fui lá na gabine do carro para pegar a bolsa, abrir. Quando eu voltei, o sacana já estava em direção ao carro dele, colocando os pertences no bagageiro, se picou, foi embora.
Eu aí também baixou o capô, eu vou atrás dele. Andei, rapaz, uma velocidade de 100, 120 quilômetros, mais ou menos uns 5, 10 quilômetros distante, até que eu cheguei em um posto de combustível. Aí pega, não passou um carro aqui, assim não, tal. Aí o frentista olhou para mim e deu risada, disse, fale ali, ó, com o gerente. Aí eu fui lá falar com o cara, passou um carro aqui assim, não, tal, com tais características. O cara olhou para mim, deu risada e disse, senta aqui, bicho. Eu falei, olha, isso já aconteceu também em vezes anteriores aqui. Olha, eu já tenho aqui uns 5 ou 10 anos que trabalho aqui nesse posto e sempre ouço relatos assim. E eu fiquei sem ter uma resposta. Mas, ao mesmo tempo, enquanto eu ali comia um pedaço de torta, um suco, alguma coisa, chegou um casal que sentou do meu lado e começaram a conversar um assunto quase idêntico. Disseram para mim que no dia anterior eles estavam vindo no sentido oposto ao que eu estava, e que o carro furou o pneu. Estava ele, a senhora dele, 2 crianças e mais a secretária. E que vão lá no macaco, mas o Luiu, né, o macaco dele lá, não conseguia mais levantar. Isso volta de 4 horas, 5 horas da tarde. E aí que chegou um carro também, a mesma Opala, idêntico a que eu falei para ele. Que o cara foi lá e tal. Eu estou adiantando aqui. Os 2 garotos, o esposo da moça e a secretária, no interior do carro, dormiram. Só ficou ela. Ele chegou, foi lá mais ela, desarrumou o carro, tirou o socorro, tirou toda a bagagem, tirou o socorro, foi lá com o macaco do carro dele, suspendeu, fez a troca do pneu, né? Voltou, arrumou o carro dele. Enquanto ela pegava um trocadinho lá na bolsa dele, ó, vazou. E nem eu e nem ela não tivemos assim, uma resposta para saber por que dele não ter dito nada. O que pode ter sido isso? Também é desdobramento? Não. Aí nós temos um assunto mais complexo, que eu vou, só para, como dizem meus filhos assim, não me deixa no vácuo, né? Não deixar sem resposta. Não vou deixar o senhor no vácuo, mas a gente vai conversar isso aí lá na aula de mediunidade, lá na aula 10. Que provavelmente sou eu mesmo que vou fazer para vocês. Mas isso podem ser 2 coisas, né? Pode realmente esse rapaz que ajuda aí na estrada ser uma pessoa encarnada, né? Pode ser, né? E que está ali sendo mandado por uma espiritualidade para ajudar. Isso pode, é cabível. Mas pode ser também algo espiritual. Ah, Alessandra, mas aí como é que ele mexeu nas engrenagens, né? Espírito mexendo em mecânica. Aí isso aí se chama mediunidade de efeito físico, né? A gente vai ver nas aulas de mediunidade que os espíritos podem, sim, né? Materializar objetos, podem deslocar objetos de um lugar para outro, pode tocar nos objetos, no seu caso, no carro, numa mecânica e tal. Como isso, Alessandra? Nós somos energia, certo? Tudo que está aqui nessa sala é energia. Essa cadeira é energia, né? A gente acha que é um objeto físico, mas é um objeto de energia, formado de moléculas de matéria. Então, os espíritos conseguem fazer essa manipulação dessas moléculas da água, de moléculas de energia, de moléculas do ar, de moléculas de tudo, né? Isso se chama mediunidade de efeito físico. Na aula de mediunidade, a gente vai ver um pouquinho mais aprofundado sobre isso, mas vocês podem entrar aí no Google, né? Google agora serve para tudo, né? A gente diz que é doutor Google. Está com uma dor de cabeça, vai no Google. Dor de cabeça, o Google te diz o que tomar, né? Então, você bota lá no Google assim, mediunidade de efeito físico, que vocês vão ver que lá no início do espiritismo, a mediunidade de efeito físico era muito divulgada, né? Até por uma questão de comprovação mesmo. Nós somos daquele negócio de que eu preciso ver para crer, né? Então, a mediunidade de efeito físico era muito comprovada por Chico Xavier, que é o nosso grande médium, né, do Brasil, aqui, que ninguém tem dúvidas nenhuma sobre Chico. Então, Chico participou de muitos trabalhos
de materialização, de objetos, de espíritos. Se vocês colocarem lá no Google, eu vou trazer isso na aula de mediunidade para a gente ver, mas se vocês quiserem já procurar no Google, vocês vão achar isso, né? Espíritos que se materializavam. E aí, como eu falei do desdobramento também, coisas comprovadas. Quando isso acontecia, era chamado cientistas, médicos, a imprensa, o jornal, a revista, tudo isso para constatar a veracidade daqueles fenômenos, né? Então, isso aí que aconteceu com o senhor, provavelmente pode ter sido, sim, uma mediunidade de efeito físico. E estrada é lugar que acontece muita coisa. Eu sou carioca, vocês já devem ter percebido pelo sotaque, mas eu já moro aqui em Salvador há 21 anos. Quando eu vim do Rio para Salvador, para alugar apartamento aqui, quando a gente decidiu que vinha morar aqui, eu vim de carro. Veio eu, meu marido e um casal de amigos. A gente veio passear, era um feriado de 12 de outubro. A gente veio passar uns 15 dias aqui e, nesses 15 dias, a gente ia procurar o lugar que a gente ia morar. Na estrada do Rio, Salvador para cá, a gente estava num trecho da estrada que não tinha absolutamente nenhuma luz. A única luz era o farol do carro, né? Quem viaja por estradas aí sabe que tem muitos trechos assim. E, em determinado momento, a gente estava cantando dentro do carro, escutando música, cantando, conversando e tal. A gente viu uma pessoa no meio da estrada, mas se tem uma pessoa deitada no chão, como é que a pessoa se levanta do chão? Geralmente apoia o joelho, né? Apoia a mão, né? Essa pessoa que estava na estrada e que apareceu na frente do nosso carro, ela levantou assim, ó, vum, sabe cena de filme? A pessoa estava deitada e fez vum. Eu e meu marido, a gente entendeu do que se tratava, mas os nossos amigos, né, o casal que estava com a gente, ficaram desesperados. A minha amiga gritava, passa por cima, Luiz, não para não, porque pensa logo que é assalto, que é golpe, né, para a gente parar no meio da estrada. O marido dela gritava, desvia, Luiz, desvia. Ficaram desesperados. Os 4 viram. Porque mediunidade de efeito físico também é uma coisa que a gente vai aprender lá na aula, que todos têm que ver. Se acontecer alguma coisa aqui nesse salão, todo mundo tem que ter visto, para a gente constatar que é mediunidade de efeito físico. Não adianta só Luciano me dizer assim, não, eu vi um espírito aqui. Aí foi uma vidência, não foi uma mediunidade de efeito físico, são coisas diferentes. Né? Ele pode ter a mediunidade da clarevidência, da vidência, e ter visto algum espírito aqui junto comigo. Mas se todos vocês virem ao mesmo tempo, isso é mediunidade de efeito físico. O espírito quis se mostrar a vocês. Certo? Fiz esse parêntese enorme. Eu sei que eu botei mais confusão na sua cabeça do que expliquei, mas a gente vai conversar melhor lá na aula 10, tá bom? Diga. Bom dia. Eu queria saber um pouco sobre paralisia do sono, igual ela estava falando aquela vez, porque aconteceu comigo uma vez, eu estava em Minas, e eu estava numa casa, que era a casa dos meus avós, que lá é muito pesado, já aconteceu muita coisa lá, muita situação. E eu não gosto de ir para lá, porque toda vez eu me sinto mal. E nesse dia eu dormi, e eu acordei de noite, e tinha uma pessoa. E a pessoa ficava me falando várias coisas não muito boas e tal. E aí ela botava no meu braço de um jeito que... Quando eu acordei, eu estava desse jeito, que eu nunca durmo assim, mas enfim. E eu estava tentando acordar, estava tentando me levantar, e eu não conseguia. E a pessoa falando comigo ali, eu tentava sair dali, não conseguia. Até uma hora que ela chegou bem perto de mim. Aí, quando ela chegou perto de mim, eu acordei. E eu estava no jeito... Quando eu acordei, eu estava do jeito que eu estava me imaginando. Assim, eu estava com o braço, do jeito que a pessoa botou no meu braço, e eu estava... E acordei, tipo, no meio da noite, não consegui nem levantar, pegar o celular para acender a luz, porque eu estava, assim, desesperada. Eu queria saber um pouco mais sobre paralisia do sono. Tainá. Tainá, a sua resposta é a mesma que eu dei para Nélia, a mesma. Você já começou o seu relato dizendo para mim assim, ó, eu não gosto de ir para lá porque lá sempre tem alguma coisa errada, né? Sempre o clima lá é pesado. Foi a sua primeira frase. Então, o que isso demonstra? Que você já entra nesse lugar baixando sua vibração, né? Quando a gente vai para algum lugar, para a casa de alguém, que a gente já foi uma vez, 2 e não se sentiu bem, ou vai estar num local que você sabe que vai ter uma pessoa que você não vai com a cara, aquela coisa que a gente diz assim, meu santo não vai com o do fulano, né? Meu santo não vai com o da Soraya, né? Então, Soraya vai estar lá, já sei que não vai dar certo. Ainda bem que vai, né, Soraya? Estou só te usando de exemplo, porque eu cansei de usar o Luciano de exemplo e resolvi usar você. Então, o que isso acontece? A gente já se predispõe a uma situação.
Então, você já estava predisposto a essa situação. Dormiu, desdobrou, encontrou quem não queria. Ponto. É só isso, mais nada. Vibrou, chamou, atraiu, imã. Né? Nós nos imantamos às situações. Essa questão assim, da gente tentar acordar, tentar sair dali e não conseguir. Assim, né? É a mesma coisa, é a mesma situação. Você estava em desdobramento, agoniada, não estava com a pessoa que queria, né? Estava com uma pessoa que você não queria estar perto, você queria voltar, e aí o encaixe não, né? Quando você está nervoso, né? Vamos criar uma historinha aqui completamente louca, mas para que vocês entendam. Você está numa situação que você está chegando em casa, está vendo que está vindo uma pessoa, você acha que vai ser assaltada. Um exemplo, né? Uma pessoa estranha ali, você está numa rua, você está com a chave de casa, você consegue enfiar a chave no buraco e entrar rápido? Não, né? Você vai errar o buraco da fechadura umas 50 vezes até você conseguir, né? Porque é o nervoso, né? É o nervoso, é a energia, né? E vou falando espiritualmente, é a energia, é o medo, a angústia, tudo isso. A mesma coisa é o desdobramento. Você não vai encaixar, você não vai achar o buraco da fechadura na hora. Por isso que eu falei para a Nélia, respira. Né? Quando você estiver nessa situação, ele nada pode me fazer. Não pode me fazer nada. Ele é espírito, está desencarnado, eu sou espírito, estou encarnado. Os dois são espíritos. Os dois são espíritos, né? A gente tem que desacralizar esse negócio de que o espírito desencarnado pode tudo. O espírito desencarnado pode a mesma coisa que você, da mesma forma, certo? Então, por isso que você sentiu essa agonia. É o buraco da fechadura que você não conseguia acertar para abrir, para voltar. Diga. Só um eu tinha pedido a palavra para perguntar justamente sobre a paralisia do sono. E aí a Tainá e a Nélia já tiraram a minha questão, mas então eu vou falar o meu relato sobre isso. Eu já tinha ouvido falar sobre paralisia do sono, já sabia o que era, mas nunca tinha acontecido comigo. E aí, em determinado momento, eu não tinha ainda consciência de que o sono é o desdobramento. Eu passei por essa situação de acordar, abrir o olho, mas não conseguir me mexer. E isso é desesperador. E aí eu levei um tempo para conseguir, como você falou, a gente consegue ter consciência. A gente consegue ter. Eu levei um tempinho para ter essa consciência do que estava acontecendo com o meu corpo. E aí eu falei, não, eu estou em uma situação que eu preciso ter calma para retornar e conseguir acordar. Eu não sabia exatamente o que era que estava acontecendo, né? Eu não tinha essa ideia do desdobramento. Mas é uma sensação que eu já tinha lido e depois eu fui ler mais sobre. A paralisia do sono, ela traz, a maioria dos relatos traz que é como se fosse uma entidade demoníaca que aparece para você. E provavelmente é o que você explicou agora, de você ver um espírito que você não tem afinidade ou que você tem desafinidade mesmo, e você representa ele como algo demoníaco, né? O algo demoníaco é você sabe, né? Sim. Então, essa entidade demoníaca chama-se, como é seu nome? Paloma, tá? Sua entidade demoníaca se chama Paloma. Uma outra coisa que a gente vai ver lá na aula de obsessão é que a obsessão é culpa minha. Né? A gente vai desmistificar essa história aí de que espírito obsessor é o capeta, é o diabo, é o coisa ruim. Tudo que acontece a nós, tudo vem de nós, certo? Mas esse raciocínio seu é isso mesmo, é exatamente isso. E foi bom até você dizer que eu pensei, é só ter calma, porque é só isso mesmo, gente. É só pensar e ter calma que tudo se ajeita. Né? Vocês vão vendo que essa aterrissagem, como chamam os espiritualistas, vai se adequando até que você vai tornar o desdobramento uma coisa gostosa. Né? Vai deixar de ser incômoda. Eu não sei exatamente quanto tempo levou, né, esse processo, porque a minha sensação é de que foram vários minutos que eu passei ali naquela angústia, mas eu acredito que tenha sido uma coisa bem rápida. De segundo. É desesperador. Eu acho que foi um encontro que eu tive, não foi um sonho. Minha mãe estava, rapidinho, minha mãe estava com um processo de câncer, né? Já estava bem adiantado. E eu tinha costume de todo dia sair do trabalho e ir para lá, para a casa dela, almoçar.
ficava um pouco com ela conversando, depois retornava para o trabalho. E nesse dia me deu um sono, depois do almoço, eu deitei, fiquei conversando com ela, me deu um sono, aí dormi. Aí depois, quando eu acordei, eu falei para ela que o irmão dela, meu tio, que eu não conheci, que ele morreu muito jovem, mandou dizer a ela que ela não tivesse medo, que ele estava com ela. Mas foi assim, eu só me lembrei disso. Então, foi um encontro que eu tive com ele. Não é isso? Que ele me utilizou, não sei, no caso, para Então, eu parei nesse slide aí, que é justamente a sua pergunta. Né? Uma pergunta muito recorrente dessa aula, é as pessoas me perguntarem assim, mas como eu sei que foi um encontro espiritual? Como eu sei que foi um sonho espiritual? Não foi só um sonho reflexivo, né? Eu só não estava acessando memórias antigas. E aí eu vou dizer para vocês, não tem resposta. Né? Por que não tem resposta? Porque é uma coisa sentida. Quem já teve um encontro espiritual real vai entender o que eu estou dizendo. Encontro espiritual, eu gosto sempre de criar exemplos e historinhas. Então, vamos contar uma historinha. A minha mãe, real, tem 10 anos que desencarnou. Nesses 10 anos, eu tive um encontro com ela, que eu tenho certeza. Agora, se você me perguntar, você sonha com a sua mãe? Quase todos os dias, para não exagerar de todos os dias, toda semana, de 2 em 2 dias, 2 vezes na semana. Mas eu sonho com a minha mãe assim, fazendo coisas, indo ao mercado, conversando, coisas do cotidiano, indo no shopping, né, indo no médico. E um detalhe importante que alguns escritores espíritas trazem para a gente, os espíritos relatam isso. Um detalhe importante para a gente se atentar ao que é sonho espiritual ou não, o tempo. Né? Então, no meu caso, minha mãe desencarnou tem 10 anos, o meu filho mais velho tinha 7 anos, porque hoje ele tem 17. E o mais novo tinha 4, hoje tem 14. Geralmente, quando eu tenho esses sonhos, que eu falo, sonho toda semana com ela, os meus filhos estão nesses sonhos com essas idades. Né? Eles são pequenos. Ou, às vezes, são um pouquinho mais velhos, mas não são a idade que eles têm hoje. Então, isso são lembranças, né? São memórias, que às vezes se misturam com coisas do presente. Por exemplo, eles estão lá pequenos, mas eu estou na casa que eu moro hoje, porque quando minha mãe desencarnou, eu morava numa outra casa. Então, o meu sonho está se passando no momento que eu estou hoje, mas não significa que foi um encontro espiritual. São situações que estão ali se misturando dentro da minha mente. Né? Agora, o que é um encontro espiritual, Alessandra? Sabe aquele negócio assim que a gente diz que amor é uma vez só? Sabe o amor à primeira vista, que os poetas falam, né? Então, encontro espiritual, quem teve sabe o que é. Se você teve um encontro espiritual, um exemplo, com a minha mãe, e nesse encontro, nesse sonho espiritual, nesse desdobramento, eu abracei ela, né? Eu abracei ela. Quando eu acordo, gente, a gente sente o braço, eu estou falando, estou toda arrepiada, porque é isso, né? A gente sente o braço daquela pessoa ainda te envolvendo, a gente sente o cheiro daquela pessoa ainda no ar, a gente sente a pele daquela pessoa ainda encostando na sua, a gente sente o sentimento que envolveu aquele abraço ainda próximo da gente, né? A gente quer ficar ali, quietinho, calado, de olho fechado, para ainda estar sentindo aquilo. Isso é um encontro espiritual. Diferente de você sonhar com o marido, a esposa, o irmão, o amigo, alguém que você já desencarnou, e você acordar com um sentimento de saudade. Né? Você acorda e diz, para que eu acordei? Estava tão bom esse sonho. Que saudade de fulano. Como poderia ser verdade? Né? Por que ele foi? Por que ele desencarnou? Isso é uma saudade comum. Todo mundo que sonha com alguém querido, quando acorda, tem esse sentimento de nostalgia, de saudade, às vezes de tristeza, dependendo ainda de qual é o seu entendimento, de quanto tempo essa pessoa desencarnou ou não. Né? Isso é saudade. Encontro espiritual, você não tem dúvidas que você encontrou aquela pessoa. Né? Então, a única regra que existe para saber isso é você já ter passado por isso e você estar entendendo o que eu estou dizendo a você.
Você já passou por isso. Então, Alessandra, eu sei do que você está falando, né? Então, isso é um encontro espiritual. Por que que você tem esse sentimento? Porque é o seu perispírito encontrando com um outro perispírito. E que se encontraram, ou que conversaram, ou que se abraçaram, né? Ou que teve alguma troca de sentimento, de carinho. Então, o nosso perispírito, ele tem uma percepção sensorial 5, 10, 100 vezes maior do que o nosso corpo físico. Como que nós percebemos o mundo? Através de 5 sentidos. Olfato, audição, tato, paladar, qual é o outro, gente, que eu esqueci? Visão, né? Esses são os nossos 5 sentidos. É assim que a gente percebe o mundo, né? A gente percebe as cores, o cheiro, o clima, né? Ah, tá frio, pelo tato, pela minha pele, eu estou sentindo que o salão está frio, né? Ah, Soraya está perfumada, eu estou sentindo o cheiro do perfume de Soraya daqui, né? Luciano está de preto, eu estou vendo ali a camisa dele preta. É a nossa percepção do mundo. Mas isso a gente tem no nosso corpo físico. Essa percepção a gente vê em 3 dimensões no máximo. Mas a física quântica, que é uma física comprovada, já está lá na 11ª dimensão. Então, a física quântica já fala de 11ª dimensão. Quem se interessa por esse assunto já deve ter ouvido falar isso, né? No cinema, a gente já tem a possibilidade de ver filme 4D, 5D, 6D, usando artifícios, né, equipamentos, óculos e tal, para ampliar essa percepção. Mas, quando a gente está falando de perispírito, né, que é o nosso corpo espiritual, essa percepção, a gente não tem 5 sentidos, a gente tem todo o perispírito percebendo isso, né? Nos livros de André Luiz, a gente vê muito André Luiz relatar assim, estava num lugar que tinha cores inimagináveis, cheiros que o encarnado não tem condições de perceber, climas, cores, formas, porque a gente só percebe isso com o nosso perispírito, né? Então, quando a gente encontra perispírito com perispírito, encontros espirituais, sonhos espirituais, desdobramento mediúnico, que aí a gente dá esse nome, a gente tem essa percepção. E quando a gente volta e acorda, a gente não tem dúvida. Eu estava lá, nós nos abraçamos, nós conversamos. Não foi memórias, não foi sonhos reflexivos. Alessandra, mas eu acordei com muita saudade. Normal, né? Quando eu tenho esses sonhos normais com a minha mãe, eu também acordo com saudade. Quando a gente está passando por algum problema, algum estresse, né? Aí eu falo, sonhei com a minha mãe, bem que ela podia estar aqui, ela ia saber o que falar para mim, né? Ou qualquer outra pessoa, estou dando o meu exemplo. Isso é saudade, né? Às vezes te dá aquela tristezinha, pode te dar aquela melancoliazinha, né? Mas não é um encontro espiritual. Encontro espiritual, quando vocês tiverem, quem ainda não teve, vai entender o que eu estou falando, porque só sentindo. Diga. Eu adoro quando vocês perguntam, porque eu bebo água, porque eu falo demais, então a garganta fica seca. Eu dou o meu. Vou chegar perto de você, tá? Vou quebrar o protocolo. Assim, eu tenho 2 relatos, né, nesse sentido. Um foi quando eu estava dormindo, eu acordei como se a pessoa tivesse... Eu acordei não, tinha uma pessoa me engargalando, né? E eu acordei naquela angústia, naquele negócio assim, meu Deus do céu, o que é isso, o que é isso? E eu acordei, foram 2 vezes que aconteceu, 2 vezes, assim, na mesma semana. E eu fiquei, assim, no desespero, né? O que é que está acontecendo? O que é que está se passando enfim, eu fiquei, assim, em pânico, né? E outro, acho que foi um encontro espiritual, eu não sei muito bem, que eu estava numa praça, estava assim meio sozinho, e aí encostou um senhor de cabelos brancos, assim, bem senhor mesmo, né? E a gente ficou conversando durante horas. A gente ficou conversando, e, de repente, eu olho para o lado, quando eu viro, cadê esse senhor? Não estava mais lá. Aí eu fui procurar, aí perguntando ao pessoal, né? Vocês viram um senhor tal? Eu fui procurar, não vi ninguém aqui não com essa descrição. E ainda fui procurar, rondar a praça, né, para ver.
Aí eu fiquei super assustado com aquilo. Aí eu digo, meu Deus do céu, o que foi isso aí agora? Isso foi um desdobramento mediúnico, né? A gente nem chegou no slide de desdobramento, né? Eu já falei 300 horas sobre desdobramento, a gente nem chegou lá nesse slide. E agora eu estou precisando correr com esses slides, porque senão a coordenadora vai brigar comigo, né? Eu digo sempre, sabe o que eu digo nessa aula, que eu brinco com os alunos? Que quando a gente bota o slide de sonho, abre um portal, né? Abre um portal sem fim, porque sonho todo mundo tem para contar, né? Então, sonho é o último, para a gente mudar de assunto. Vamos lá, diga. Não foi um encontro, este foi um encontro realmente com meu pai. Eu tinha feito vestibular, e na época que eu fiz, em 70, né, tem muitos anos, não saiu o resultado logo, demorava. E eu fui para a ilha, fiz vestibular, fui para a ilha. E aí, no dia 31 de janeiro, era aniversário da minha irmã. E lá na ilha, o navio só chegava de manhã, dia de final de semana, era só de manhã, o navio de Taparica, e de tarde ia embora. Não tinha ferry-boat, não tinha lanche, nada disso. Aí, nessa noite, eu sonhei com meu pai. Quando eu acordei, eu tive um sonho tão gostoso com meu pai. Meu pai me dava um abraço tão... Que abraço! Até hoje eu me emociono quando eu lembro. E aí, de manhã, nós fomos para a praia para esperar um navio, as pessoas chegarem tudo, e uma tia minha ia para lá, que era aniversário de minha irmã nesse dia. Aí, quando ela saiu do navio para o barquinho, né, para chegar na praia, aí vinha sacudindo, depois eu vi que era o jornal. Ela chegou com o jornal e eu tinha passado no vestibular. Então, aí eu digo que ele veio me dar o abraço Parabéns. primeiro. Veio te Foi felicitar. um encontro que realmente... Com certeza. Esse foi um encontro que até hoje eu sinto esse abraço. E eu não tenho dúvida que foi, porque você está contando com os olhos marejados. Então, é essa emoção, né, gente? É essa emoção que a gente... 30 segundos. Ali, leva o microfone dela ali, Su. Ela tem 30 segundos para me contar o sonho dela. Su, ô fofoca. Leva ali para ela. Su fazendo fofoca, gente. Oi, não é nem sonho, justamente por isso que eu vou entrar com uma última pergunta. Esse encontro espiritual, você falou, estamos falando de sonho. Esse encontro espiritual seria só em sonho? Porque eu tive há pouco tempo essa mesma sensação, mas acordada. Não é só em sonho, né? Como eu falei, o desdobramento ele pode ser acordado, né? Então, isso pode acontecer também numa meditação, num yoga, numa oração, num momento que a gente está aqui fazendo uma oração. Semana passada eu não fiz uma oração com vocês aqui, que eu pedi que vocês colocassem na sua tela mental uma pessoa e fosse lá e desejasse. Isso é um desdobramento. Alguns foram, alguns não conseguiram, né? Eu vi que tinha gente aqui mexendo no celular na hora que eu estava fazendo isso, né? Então, uns acreditam, outros não acreditam, uns se deslocam mais facilmente, outros não, né? Isso vai da naturalização da pessoa mesmo, da habilidade que ela tem com isso ou não. Agora, isso é um treinamento, né? É igual a mediunidade. Tem gente que fala assim, eu não sou médium, eu sou uma porta, né? Todos somos, todos temos a mesma capacidade, né? A gente só precisa treinar. Mas não estou falando do desdobramento. Eu estava em oração, num momento de angústia, e tive a nítida sensação que a pessoa estava comigo. Entendeu? Sim, mas pode não ter sido você ir até essa pessoa. Essa pessoa pode ter vindo até você, né? Essa pessoa que é querida para você, pode ela ter vindo até você. E como você estava em oração... E o que é a oração, gente? Oração é um momento de harmonização da nossa mente. Oração não é para pedir nem para agradecer. A gente faz isso? Faz. Eu também faço, né? Oração a gente pede e agradece. Mas, na verdade, a função da oração é a harmonização da sua mente. No momento que você está orando, você entra numa harmonia, você entra num grau de vibração diferenciado, o que te leva a um estado alterado de consciência. O que é o estado alterado de consciência? É a expansão do seu perispírito. Então, no momento que você estava na oração e se colocou nesse estado alterado de consciência com a expansibilidade do seu perispírito, outro perispírito tem acesso a você.
né? E como era um momento de aflição, como você relatou, provavelmente esse espírito veio até você para te dar esse conforto, te dar esse abraço, te dar esse acolhimento. Então, isso é perfeitamente possível, né? Quando eu falo de desdobramento, não necessariamente você foi até alguém, alguém pode ter vindo até você, né? E você estava permitindo, dando a permissão para que isso acontecesse, né? Certo? Vamos lá, gente. Sonambulismo. Tem algum sonâmbulo aqui na sala? Ontem tinha, na sexta-feira tinha uma sonâmbula aqui. Não tem ninguém? Ninguém sonâmbulo aqui? Não? No sonambulismo, também é uma forma de libertação do espírito, mas é a única forma, o único aspecto que é um pouquinho diferente de todos os outros. Porque em todos os outros aspectos, o que acontece é que a gente sai, a gente vai passear de diversas formas diferentes, mas o corpo fica em repouso, né? Ou porque a gente está dormindo, ou porque a gente desmaiou, porque a gente está numa cirurgia, porque a gente está em coma, mas sempre o corpo vai estar em repouso. No sonambulismo, o espírito sai para passear, mas leva o corpo junto, né? Então, a pessoa caminha, fala, faz coisas. Eu botei ali abrindo a geladeira, porque chega a ser cômico isso, né? O pessoal dizer, sonâmbulo vai comer de noite, abre a geladeira, assalta a geladeira. Então, come, escreve, sai, entra, fala, pega coisas, né? Mas o corpo está adormecido. É como se ele estivesse dormindo. Ele só não está deitado, né? Mas o corpo está adormecido de todos esses sentidos que eu falei para você. O corpo não está tendo a percepção do espaço físico. É o espírito que está levando ele junto, né? Diga. E é mito ou é verdade quando as pessoas falam que não pode acordar o Mito sonâmbulo? puro. Que é para fechar a porta, deixar sair, que não pode acordar, porque senão ele morre. Mito puro, né? Ontem me fizeram a mesma pergunta. Essa também é pergunta recorrente, né? Não acorda o sonâmbulo, senão ele morre. Mentira, gente, senão imagina. Né? Então, tudo que eu falei está ali no slide, agora eu vou precisar correr, viu? Porque a gente está quase na hora. Né? Os órgãos materiais estão em estado de catalepsia, né? Então, estão adormecidos, deixam de receber essas impressões exteriores. Né? Mas o espírito está ali passeando. Então, o espírito é capaz de guiar o corpo, né, mesmo estando com olhos fechados, abrir, fechar a porta, tudo que eu falei. Entretanto, é importante lembrar que não é mediúnico, né? Porque uma outra coisa recorrente que eu sempre escuto aqui, as pessoas dizem, mas não pode ser um espírito que está manipulando o meu corpo, né? Ou, às vezes, a pessoa, quando está em estado de sonambulismo, faz coisas que não faz durante o dia. Aí, a mãe, o pai, o marido, a esposa diz, não, ele nunca faria uma coisa dessa, né? E deve ser obsessão, deve ter algum espírito. Não, não é mediúnico, viu? É culpa de você mesmo. Diga. Bom dia, Fábio. Eu só queria esclarecer, o sonambulismo é só andar, tudo isso deitado, falando também é considerado? Próximo slide, Fábio. Aí, ó, sonambulismo e mediunidade sonambúlica. São coisas diferentes. O que é a mediunidade sonambúlica? É uma classificação, vamos dizer assim, de mediunidade, né? Lá na aula de mediunidade, a gente vai aprender a psicofonia, psicografia, psicopictografia, clareaudiência, clarevidência, um monte de tipos de mediunidade. Mediunidade de efeito físico, né? E a mediunidade sonambúlica. O que é a mediunidade sonambúlica? Você está dormindo, você está num estado alterado de consciência, seu perispírito está liberto, né? Está expandido, um outro espírito se aproxima de você. E aproveita aquele momento que você já tem predisposição para isso, deixar bem claro, isso são pessoas que já têm esse tipo de predisposição mediúnica.
Então, médios todos nós somos, mas cada um de nós aqui vai ter habilidade e predisposição para um tipo de mediunidade, 2 tipos, ou, sendo um Chico Xavier, todos os tipos de mediunidade, né? Então, pode ser que alguém diga assim, eu não tenho mediunidade, porque eu não vejo, eu não ouço, mas você tem outros tipos de mediunidade. Então, mediunidade sonambúlica é um dos tipos de mediunidade. Então, as pessoas que têm essa predisposição, essa habilidade, o que acontece? Normalmente, a pessoa senta na cama e fala, né? Se é uma pessoa casada, o marido, a esposa, relata, fulano, Fábio, né? Fábio sentou na cama, falou um monte de coisas, não entendi nada, depois deitou e dormiu de novo. Mediunidade, né? Ou pega um papel e escreve lá o que queria escrever e dorme outra vez. Isso é mediunidade sonambúlica. O espírito não vai manipular o seu corpo para sair, fazer coisas, dizer coisas. Ele simplesmente vai utilizar você como instrumento para transmitir alguma mensagem, ou falada ou escrita, geralmente. Quase em 100% é isso que acontece, né? Então, isso é mediunidade sonambúlica, né? É o que está escrito ali, ó. Ocorre um fenômeno análogo, só que não é o espírito do médium que passa a controlar, mas sim outro. Daí o fenômeno passa a ser mediúnico. Só que o que se obtém, via de regra, não é um passeio do corpo, mas a comunicação no estado em que o médium se encontra inconsciente. Então, o médium está ali dormindo, né? E, normalmente, ele acorda e não sabe o que aconteceu. Assim como no sonambulismo normal, que a gente sai para passear, geralmente as pessoas também não sabem o que aconteceu, né? Eu fiz isso, né? Quando os parentes contam, você fez isso, abriu, fechou, né? Não se lembra. Pode lembrar? Pode, mas não é muito comum. Mas então, se a pessoa está ali e é um espírito que vai e fala, então a mensagem não é passada, porque a maioria das vezes a outra fica desesperada porque está vendo a pessoa conversando ali e geralmente não se entende o que a pessoa está querendo falar. Então, é uma comunicação falha aí, o que ocorre. Depende. Se o meu marido sentar na cama e falar, eu vou prestar atenção no que ele está falando, né? Então, depende de quem é a pessoa. É o que eu estou falando para vocês. A gente costuma dizer no centro espírita que a espiritualidade não perde tempo, né? A espiritualidade não perde tempo. Um espírito que vai se aproximar de um médium sonambúlico, ele sabe que ali ele tem um canal para isso, né? Ele não vai se aproximar numa casa onde as pessoas são avessas a isso ou morrem de medo. Ele só vai aonde ele sabe que pode ir, né? E mesmo que de uma primeira, de uma segunda vez você fique assustado, alguma coisa você captou, né? Você pode dizer assim, ó, Fábio falou 5 minutos, eu só me lembro de uma frase que ele disse. Era aquela frase que você precisava ouvir. Pode ter certeza, né? Ele falou 5 minutos. Aí você ficou assustada, não sabe o que estava acontecendo. Aí você diz assim, eu não me lembro, eu só me lembro que ele diz assim, tenha paciência. Isso ficou na minha cabeça. Então, o que você precisava ouvir era tenha paciência, né? Então, é assim que acontece. A espiritualidade não perde tempo. E isso também, Nélia, né? Não é uma coisa comum. A gente traz para que vocês tenham conhecimento que pode ser, né? Porque vocês podem ouvir isso depois em algum outro lugar e dizer, a Alessandra falou de sonambulismo, mas não disse isso. Existe, mas assim como a mediunidade de efeito físico, não é uma mediunidade comum, que todo mundo passa por isso, mas ela deve ser relatada, certo? Alguém ia falar alguma coisa? É isso? Não, né? Então, desdobramento, a gente já falou aqui 300 horas, então eu vou passar esses slides, né? Tudo que a gente já falou ali, eu trouxe algumas imagens, né, que é só ilustrativa, né, que tem aí nos livros espíritas, né? Então, vocês podem perceber que o desdobramento está sempre ali, a representação do cordão de prata, né, do cordão fluídico. Vamos lá. E aí, outros tipos de libertação. Catalepsia. Catalepsia é uma patologia, né? Tem alguém da área médica aqui?
Ninguém, gente. Não tem psicólogo nessa turma, só você eu sei, só. Né? Não tem ninguém da área médica, ninguém me ajuda aqui nessa turma. Catalepsia é uma patologia que lá no século XVIII, XIX, não tenho certeza, exatidão de qual foi o século, acontecia muito. E assim como todas as outras doenças que não tinham diagnóstico preciso, né, as pessoas diziam, morreu de morte súbita. Né? Lá no século XIX, morreu de morte súbita. A vida se perdia muito cedo. Né? As pessoas iam até 40 anos, já era idoso, porque não tinha-se meios ainda de cuidar das doenças, exames tão precisos quanto hoje, as medicações, enfim, tudo isso. E aí eu trouxe essa figura aí que é bem até engraçada, porque eu acho que todo mundo já ouviu essa expressão, foi salvo pelo gongo. Vocês já não escutaram isso? Ih, fulano foi salvo pelo gongo. Na última hora aconteceu alguma coisa que resolveu a vida dele. Vem disso aí, da catalepsia. Nessa época, como muitas vezes as pessoas morriam, e quando ia se desenterrar aquele corpo para enterrar outro, né, aqueles jazigos de família, né, minha avó morreu, aí depois eu morri e vou ser enterrada no mesmo lugar, tem que tirar os ossos da minha avó para me enterrar. Até hoje ainda é assim, né, nos jazigos de família. Se constatavam que os espíritos, que os corpos estavam virados, de bruço, né, muitas vezes a tampa do caixão arranhada, né, as unhas da pessoa, ossos quebrados. Então, foi se entendendo que a pessoa não estava morta, que em algum momento ela despertava. Olha que desespero. Né? Que aí a gente não está falando de desdobramento, a gente está falando de verdade, né? de físico. Né? A pessoa tinha uma patologia que, na catalepsia, a pessoa é dada como morta porque todos os seus órgãos entram em letargia total, né? Então, para o batimento cardíaco, a respiração, não é que para, fica tão brando e tão sutil que, naquele tempo, não tinham-se meios de detectar isso. Né? As pessoas botavam o espelhinho assim, para ver se estava respirando. Se embaçasse o espelho, estava vivo. Se não embaçasse o espelho, tinha morrido. Né? Era assim que era. Escutava o coração, não está batendo, morreu. Né? Então, enterrava. E aí, depois, com o passar do tempo, foram descobrindo isso, que isso era uma doença, a catalepsia, uma patologia. E aí passaram a enterrar as pessoas desse jeito aí. Né? Amarrava uma cordinha no dedo do indivíduo, né? E enterrava ele e deixava essa cordinha ligada para um sino. Então, quando a pessoa despertava, no desespero se sacudia, o sino fazia... E aí sempre tinha alguém de plantão ali, o coveiro, que ia lá correndo e desenterrava, salvo pelo gongo. Né? E é uma expressão que séculos depois a gente... Aliás, milhares de expressões que a gente usa e não sabe de onde veio. Né? Veio da catalepsia. Diga. Não está muito a ver com esse tema, mas assim, no interior acontece muito assim, do pessoal, por exemplo, morreu a pessoa, eles falam, aí teve um caso mesmo lá no meu interior, que falou assim, eu sonhei com meu pai que ele pediu que só ia ficar sossegado se colocasse o colar dele, que enterraram ele sem o colar. Existe ou é fruto da imaginação daquele ente que perdeu, né? Opinião de Alessandra, viu? Não estou embasada aí em nenhuma literatura espírita, não. Para mim, isso é fruto da nossa imaginação, fruto da nossa negação, né? A morte traz isso para a gente. A gente quer sempre uma resposta, quer sempre culpar alguém, quer sempre ter uma culpa, às vezes se culpa, não aceita, tem negação e fica procurando esses artifícios aí, né? Então, isso é coisa do ser humano louco. Né? Essa é a minha opinião. Outra, meu cachorrinho sumiu ali, né? Desde ontem que eu tinha botado um cachorrinho lindo ali, sumiu. Mas tudo bem, o texto está lá. Letargia é um pouco mais brando do que a catalepsia, né? É aquele momento também que o paciente entra em quase morte, né? E todos esses aspectos aí, o espírito se desprende, né? Depois da letargia, a gente tem a síncope, que nada mais é do que o desmaio.
Quando a gente desmaia, né? Tem uma queda de pressão, ou sofreu uma queda, caiu de uma escada, bateu com o carro, bateu a cabeça, sofre um desmaio, né? É muito comum a gente ouvir também as pessoas dizer assim, por exemplo, eu caí de uma escada, rolei ali da escada, caí, no final desmaiei. Aí Sueli veio me acudir, né? Eu estou desmaiada. Né? Sueli me acudiu, chamou, ajuda, não sei o quê, ajuda aqui, carrega a Alessandra, bota ali na cadeira, dá água, não sei o quê. Eu estou desmaiada. Mas, quando eu acordo, eu digo assim, eu me lembro que Sueli me acudiu, né? Que Sueli me botou na cadeira, Rodrigo me deu uma água. Aí, às vezes, as pessoas dizem assim, estava desmaiada nada, fingimento, né? Estava querendo aparecer, né? Fingiu desmaio. Não, a pessoa realmente desmaiou. Mas o espírito, naquela hora, se desprende, até no susto, né? E você tem essa certeza do que aconteceu ali, de quem te ajudou, né? Num acidente, né? A pessoa pegou o celular, e, deixa eu pegar o celular aqui para ver qual é o contato. E aí as pessoas relatam isso, né? Eu me lembro que chegou uma moça, pegou meu celular, ligou e tal. Mas como que você se lembra se você estava desmaiado? Libertação do espírito, né? Quem estava desmaiado era o corpo físico, né? E isso também é uma coisa importante da gente sair dessa aula com isso na cabeça. Espírito não dorme, viu, gente? Espírito não precisa de descanso. Quando a gente diz assim, eu saí daquele lugar cansada, foi o quê? Meu espírito se cansou? Espírito também não cansa. Não precisa dormir, não precisa de descanso. Quem dorme precisa descansar é o corpo físico. Por isso a gente tem o sono toda noite. Certo? O corpo físico precisa se refazer, né? Os hormônios trabalham durante a noite, né? O refazimento de vários órgãos que acontecem durante a noite, para no dia seguinte a máquina estar pronta de novo, né? Uma vez um aluno perguntou assim para mim, mas eu dou muito plantão, eu viro à noite, isso é prejudicial ao meu espírito? Não, isso é prejudicial ao seu corpo físico, né? O seu corpo físico fica cansado, quando você acorda no dia seguinte, você já levanta com vontade de voltar para a cama, porque o seu corpo físico não teve tempo de se refazer, não tem nada a ver com o espiritual, o espírito está sempre pronto para tudo, né? Então, é isso que acontece aí na letargia, na síncope, no desmaio. São basicamente as mesmas coisas, só que em graus diferentes, né? A catalepsia é basicamente uma morte. Se você não tiver instrumentos tecnológicos, estiver num hospital, você diz que a pessoa morreu, né? Porque os órgãos praticamente param. A letargia um pouco acima, né? Um grau mais desperto, e o desmaio mais desperto ainda. A pessoa perde a consciência, mas você consegue ver que ela está respirando, que ela está com batimento cardíaco, e você, na hora, diz assim, fulano desmaiou, porque você não tem certeza, você não tem dúvida que ele realmente desmaiou. Nas outras duas situações, você fica nessa dúvida, né? Se você precisa levar para um hospital, porque você tem aquela dúvida, será que morreu, né? Não estou sentindo a respiração, o batimento, né? Então, é a letargia e a catalepsia. O coma, a gente também já falou um pouquinho, é a mesma situação da cirurgia, da anestesia. O coma, a gente viu lá no início que ele pode ser também espontâneo ou provocado, né? Então, o espontâneo é quando você sofre algum tipo de acidente, um acidente vascular cerebral, né? Um acidente até automobilístico, né? Que você já sai ali num estado de coma, né? Coisas que aconteceram naturalmente. Mas o coma também pode ser induzido, né? A gente tem essa expressão, né? Fulano está em coma no hospital, mas é em coma induzido. Aí a gente fica um pouco mais tranquilo, né? Porque não foi o seu organismo que entrou em coma, foi a equipe médica que induziu ele, através de medicações, a entrar no coma. Para quê? Porque, geralmente, ele está num estado grave, e, enquanto ele está ali em coma, as outras coisas vão se melhorando, se refazendo, né? E, quando a equipe médica julga que aquele mal que ele sofreu já está em plenitude para que ele acorde, eles vão lá e vão desmamando as drogas e a pessoa volta à consciência. Então, isso é o coma induzido, coma provocado. Tanto numa situação quanto outra,
libertação do espírito, né? Então, o que eu gosto sempre de dizer nessa aula, que também são expressões e perguntas muito comuns. Estou com um paciente, desculpa, viu, gente? Isso é vocabulário de enfermeira. Estou com um parente em coma, né? E aí eu vejo isso, eu via isso profissionalmente, quando eu trabalhei muito tempo em UTI, em centro cirúrgico, os familiares chegarem e dizer, eu não tive tempo de dizer que amo, eu não falei que eu amava, eu não tive tempo de pedir perdão, eu não tive tempo de explicar aquela situação, como eu perdi tempo, e agora, e se não der tempo? Chegue do lado da alma que está ali e fale. Fale. Se você quer dizer que ama, diga amo, né? Se é sua mãe, olha, eu te amo, isso assim, lá. Se é perdão, peça seu perdão. Se é alguma coisa que você queria contar, conte. Porque o que está em coma é o corpo físico. O espírito está ali, né? Está ali. E aí tem outros relatos. Pessoas que chegam e dizem, ele apertou minha mão, ele mexeu a pálpebra, né? Ele respirou mais fundo. Então, são comas mais superficiais que o espírito tem a condição de mostrar, através dos reflexos do corpo físico, que ele está ali. Mas, se é um coma mais profundo no corpo físico, o espírito não tem a condição de demonstrar que ele está ali. E aí as pessoas acham que não adianta falar, porque não adianta eu falar, porque ele não está escutando, né? E, às vezes, aquela pessoa desencarna e você vai para casa com aquela culpa, porque não pediu perdão, com aquela tristeza, com aquela mágoa, né? Então, aí, tirando a aula de libertação de espírito, conselho pessoal, se vocês passarem por essa situação alguma vez na vida, falem. Chegue do lado do corpo ali que está em coma e fale. Porque, com certeza, o espírito vai receber o que você está dizendo. Não tenham dúvida disso. Confiem 100% no que eu estou falando. Falem, né? Quer dizer que ama, diz que ama. Quer pedir perdão, peça perdão. Porque o que você está vendo ali em coma é o corpo físico daquela pessoa, né? Outros tipos de relatos. Minha mãe, antes de desencarnar, ela teve muitas internações em UTI. Então, teve uma vez, por exemplo, que eu cheguei lá, ela não estava em coma, mas ela estava tomando muita medicação. Medicações para dormir, medicações para infecção, medicações para anti-inflamatórios, todo tipo de droga, tanto medicação quanto drogas ilícitas, né? Álcool, drogas, todo tipo de droga, ele te leva a um estado alterado de consciência, né? Quando a gente está bêbado, de pilequinho, a gente está num estado alterado de consciência. As drogas ilícitas também, né? Maconha, cocaína e outras, todas te levam ao estado alterado de consciência. E medicação também te leva ao estado alterado de consciência. Então, minha mãe não estava em coma, mas ela estava em estado alterado de consciência. E, quando dorme, piorou, né? Porque aí junta, como diz o ditado, a fome com a vontade de comer, né? E aí eu cheguei para visitá-la e ela me disse assim, ela tinha uma senhora no leito em frente, o dela, e ela me disse assim, esse senhor passou a noite inteira em pé do lado dessa moça, não teve uma alma que veio aqui e botou uma cadeira para ele sentar, ninguém deu uma água, ninguém deu um café. Minha filha, vai ali, pergunta se esse senhor quer alguma coisa, porque eu estou morrendo de pena, já chamei aqui, já chamei, ele não me escuta, eu não sei por que ele não está me escutando. E ela estava agoniada, né? E eu olhei, vi senhor nenhum, só tinha lá a senhora, né? Umas 5, 6 horas depois, aquela senhora desencarnou. Eu imagino, Alessandra, que devia ser alguém que estava próximo a ela, algum parente ou algum trabalhador mesmo ali daquela área, né, que estava ali naquele momento do desencarne. Então, quando a pessoa está também num estado de coma ou num hospital que não esteja em estado de coma, mas que esteja em estado alterado de consciência, além do desdobramento, ela também tem a percepção do mundo espiritual, né? Então, porque ela está no desdobramento e ela consegue ter essa percepção, que eu respondi para alguém aqui, que eu já não me lembro quem foi,
que a gente pode vir aqui fazer um desdobramento, foi para você mesmo, né? E ter a percepção tanto do físico quanto do espiritual. Então, é muito comum as pessoas que estão internadas nesse estado ter essa percepção. Ver enfermeiros que não existem naquela equipe, né? Ah, veio uma enfermeira loura aqui, me cuidou, fez não sei o quê. Não tem nenhuma loura naquela equipe. Todo mundo moreno, negro, japonês, qualquer outra coisa, mas loira não tinha, né? Ou, veio um médico alto. A gente escuta muito isso dos pacientes, né? Não, veio um médico tão bonzinho aqui, um alto. Como ele era um alto assim e tal. Não existe aquele médico naquela equipe, né? Foi aquele médico lá? Foi. Cuidou dela? Cuidou. Conversou? Conversou. Fez bem? Fez bem. Mas não é alguém encarnado, né? Então, isso acontece muito em situações. Eu trouxe aqui o coma, mas não só necessariamente o coma, né? Em qualquer momento que a pessoa esteja num hospital sob efeito de medicações que levam ela a esse efeito de alterado de consciência, esse estado, ela pode ter essa percepção dela mesmo, do mundo espiritual e de tudo que está à sua volta. E, na maioria das vezes, a gente diz que isso é delírio, né? Está delirando, está com febre, está delirando. Esse medicamento, né, fez o fulano delirar, minha mãe está delirando. Não está delirando, ela está relatando o que ela está vendo, né? Diga. Quando a pessoa está, assim, por exemplo, em coma, o espírito, ele fica ali, se ela, por exemplo, ficou anos em coma, ele fica ali o tempo inteiro, ou ele fica, igual quando a gente sonha, né, que vai para outros lugares, pode ir para outros lugares também, ou ele fica só ali com a pessoa mesmo? O próprio espírito, a própria pessoa, né? Como é seu nome? Tainá, né? Tainá. O que você acha, Tainá? Acho que ela pode ir para outros lugares também, é como se fosse um sonho, né? Que ela pode... Muita ruindade, né? Uma pessoa que fica 3 meses, 4 meses, 5 meses em coma, o espírito ficar ali do lado, olhando para o corpo deitado. O que você pensa? Não, é porque eu fiquei na dúvida, porque como falou que, por exemplo, quando a gente vai lá e fala, ele sempre vai ouvir, mas mesmo que ele não esteja ali mesmo, ele vai conseguir perceber. Sim. Boa pergunta, né? O espírito não está ali colado 24 horas. Se é uma condição de meses de coma, óbvio que a espiritualidade vem ao seu auxílio, né? Leva ele dali a outros lugares, né? E tudo. Mas, no momento da visita, é o momento da visita, né? Então, é igual a sua vida encarnada, né? Você sai, você estuda, trabalha, visita um, visita outro. Mas se alguém diz que vai na sua casa às 3 horas, você vai estar na sua casa às 3 horas, né? A menos que você não vá com a cara dessa pessoa, né? Aí você deixa a pessoa bater na sua porta e... puxa, esqueci que eu tinha marcado com você, né? Mas se é uma pessoa querida, você vai estar ali na volta, né? Ou na hora, né? Assim também acontece, né? Olha a naturalização que eu tanto falei aqui, né? A gente tem que naturalizar, né? É assim, é normal, é tranquilo, é cabível tudo isso, né? E o pensamento, exatamente. Então, emancipação total através do desencarne. Cortou o cordão de prata, cortou o cordão fluídico, acabou. Aí você desencarnou, se liberou, foi para o outro lado, seu corpo ficou, foi enterrado, foi cremado, acabou, né? Fim de linha para o corpo físico. Mas a vida continua, né? Vamos lá. E aí eu trouxe isso para também uma classificação didática, né? Que diz como ocorre esse desligamento total, né? Essa liberdade total. Existem alguns centros nossos, que são 3 centros, basicamente, que é o centro vegetativo, o centro emocional e o centro mental. O vegetativo é a sede das manifestações fisiológicas, no baixo ventre. O emocional, a sede dos sentimentos e desejos, região torácica. E o centro mental, a sede da alma, que fica lá na região cerebral. Normalmente, no desencarne natural, né, morte natural, esse desligamento acontece dessa forma aí, ó, do centro vegetativo para o centro mental. Então, esse cordão, o cordão de prata, né, o cordão fluídico, é o nosso principal cordão.
Mas nós temos outros cordões, vocês vão ouvir aí durante o caminhar de vocês da ULI, que a gente tem vários outros cordões. E cada centro desse, né, de força é ligado por um cordão adjacente. Então, o primeiro a ser rompido é o do baixo ventre, que é o vegetativo, o emocional e o mental. Isso é uma regra, Alessandra? Não. Por que que não? Se uma pessoa sofre um acidente ali na paralela, bateu com um carro, morreu, teve um traumatismo craniano feio, né? Foi a primeira coisa que lhe aconteceu, morte cerebral. Qual vai ser o primeiro centro que vai ser desligado? O mental, né? Se nesse acidente ele sofreu um trauma no tórax, né? Uma esterilização dos órgãos, uma hemorragia, não teve tempo da SAMU chegar, ele morreu ali mesmo. Qual foi o primeiro centro que desligou? O dos sentimentos, né? Lá na área torácica. Então, não é uma regra. Essa regra só é válida quando é uma morte natural. Morte por desgaste do corpo físico, né? Da energia fluídica, ou da energia vital, desculpe, ou aquela morte, não só pelo desgaste, mas pela doença, né? Aquela pessoa que passa vários anos doente, tem uma doença terminal e tudo, isso aí vai desligando gradativamente, certo? Não é uma regra. Estamos acabando. Então, isso aí que eu falei, o desencarne total, espontâneo, é natural ou acidental. Pode ser acidental e espontâneo, né? Então, se eu sofri um acidente, eu não queria morrer, a menos que seja um suicídio. Eu bati com o meu carro propositalmente, mas se eu bati com o meu carro e morri, continua sendo natural, né? Só que foi acidental. E aí, os provocados, homicídio, suicídio, aborto e eutanásia, que eu não coloquei ali, mas também é uma das formas de desencarne provocado, né? E eu só coloquei definições ali, mas o que o Espiritismo tem a dizer sobre essas 4 formas de desencarne? Nenhuma delas é aprovada pelo Espiritismo, vamos dizer assim, para simplificar, né? São assuntos que, se a gente for conversar aqui, eu não vou deixar abrir para vocês, porque a gente não tem mais tempo, e também não é o nosso objetivo aqui. Nosso objetivo aqui, o meu objetivo aqui, é trazer para vocês essas classificações. Porque, se a gente for falar de aborto, a gente vai ficar 2 horas falando de aborto, porque cada um tem uma história para contar e uma concepção, né? Suicídio, a mesma coisa, eutanásia, a mesma coisa, né? Quem já teve parente aqui que estava em sofrimento, como ela disse ali, 2, 3 meses em coma, né? Eu tenho a opção de desligar os aparelhos, né? Aqui no Brasil a gente não tem essa opção, mas lá fora nós temos, né? A ONR, né? Que é a Ordem de Não Ressuscitação. Aqui a gente não tem, mas enfim. O que é importante para vocês saberem, independente das questões e do que cada um pensa, o Espiritismo sempre pensa, em qualquer uma dessas situações, que todas as vivências e tudo que esteja envolvido com esses assuntos é necessário para aquele espírito. Então, se você tem um paciente, um parente, que está 3 meses em coma, é o momento dele aprender. O corpo está inerte, mas o espírito está aprendendo com aquilo. A família que está envolvida está aprendendo com aquilo. A equipe que está tratando daquele paciente está aprendendo com aquilo. Então, não há perda para ninguém. Todos estão aprendendo. Um aborto. A mulher engravidou por um estupro, por uma violência, não queria, blá, 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 blá. Eu entendo todas as colocações, né, que vocês fariam aqui se fosse aberta essa discussão. Mas, se houve uma encarnação, uma anidação daquele espírito naquele útero, tem um propósito, né? Então, o Espiritismo também entende que vai ser um aprendizado. Doído, sim, ruim, talvez, doloroso, talvez, mas um aprendizado. Sempre, nunca vai haver uma perda para esse espírito, né? Óbvio,
nós queremos o quê? Viver de felicidade e alegria. Quem é que vai escolher sofrimento? Ninguém, eu também não, né? Mas não é assim que o Espiritismo enxerga, né? Enxerga que tudo é necessário na nossa vida, né? A gente precisa passar por todas as experiências. Então, qualquer uma dessas coisas aí, o Espiritismo é contra, né? Qualquer interrupção de vida, de momento de encarnação, de oportunidade que aquele espírito está tendo naquela encarnação, qualquer forma que você faça de interrupção dessa encarnação, para o Espiritismo está errado. Porque se houve aquele momento daquela encarnação, é porque algum aprendizado está envolvido ali, envolvendo aquele espírito, aquela família, aquelas pessoas, aquele círculo de amizade, né? Então, é isso que a gente tem para falar, né? Um dia a gente discute sobre aborto, sobre eutanásia, né? Mas não é o propósito dessa aula. Vamos lá. E, por último, faltam 2 minutos para acabar a aula, a coordenadora vai brigar comigo. Eu trouxe esse trechinho que está no livro de Educação para a Morte, de Herculano Pires, que diz assim, ó, para os materialistas, o título Educação para a Morte significa educação para o nada, né? São materialistas, então, para ele, não faz sentido ler um livro que está dizendo Educação para a Morte. Morreu, acabou, então, para que eu vou me educar, né? Para aquele, no entanto, que entrevê a imortalidade da alma, esse título torna-se grandioso, pois ele compreende que a morte nada mais é do que o término de uma experiência material e o retorno à vida livre do espírito, né? A liberdade total. Então, aquilo que eu falei para a Marina ali sobre a gente sempre quer arrumar desculpas, a gente sempre quer arrumar artifícios, a gente sempre se culpa ou culpa alguém, né? Ou tem aquela pergunta, e se eu fizesse isso, talvez a minha mãe não tivesse morrido, talvez o meu pai não tivesse... Se eu tivesse corrido a tempo, eu não corri a tempo, eu não dei atenção. A gente nunca vai aceitar, porque a gente ainda não tem essa aceitação da morte, né? Mas a gente tem que começar a ir mudando isso aos poucos na nossa cabeça, porque não existe vida dos dois lados. A gente costuma, até nas orações, a gente fala assim, dos dois lados da vida. A vida é uma só. A vida é espiritual, né? Tanto importa se você está encarnado ou desencarnado, você é espírito. Então, você pode estar vivendo uma experiência material encarnado, você pode estar vivendo uma experiência espiritual porque está desencarnado. Mas, para os dois lados, acontecem as mesmas coisas. Então, quando um parente seu desencarna, eu disse isso quando a minha mãe desencarnou, para as minhas tias, irmãs dela, né? Eu falei, elas disseram, ela é tão jovem, porque a minha mãe era a caçula de todas elas, né? Minhas tias mais velhas estão todas aí ainda, e minha mãe era a caçula. Então, elas disseram, ela era tão jovem, tinha tanta coisa ainda, não sei o quê. Mas minha mãe estava doente, estava sofrendo muito ainda, o corpo físico, né? E eu disse, tia, isso é egoísmo da gente, né? Eu tenho saudade, como eu disse a vocês, tenho saudade todos os dias, né? Ela me faz falta para todas as coisas da minha vida, porque mãe é mãe, né? Mas eu também tenho a consciência, primeiro, que o que acabou foi o corpo físico, né? Que ela é um espírito imortal, que era egoísmo da minha parte querer que ela ficasse ao meu lado para me favorecer sofrendo de uma doença, né? E o que eu disse para minhas tias na época, você está com saudade da sua irmã, eu vou sentir falta da minha mãe, mas e ela? Vocês já pensaram que quando a pessoa desencarna, qual é a saudade que ela tem? Ela vai ter saudade da filha, de uma irmã, de outra irmã, do pai, da mãe, da casa, do emprego, dos netos, do cachorro, da vida, de tudo. Então, quando uma pessoa desencarna, é muito mais ruim para quem foi do que para quem fica, né? A gente tem aquele costume de dizer assim, descanse em paz. Agora ele descansou. Não, se ele não tem essa consciência, para ele é muito mais doído do que para quem ficou. Ele vai ter muito mais saudades do que a gente. A gente vai ter uma saudade,
Quem partiu tem muito mais saudades, né? E um outro aspecto, que eu sempre digo isso quando eu estou nas mediúnicas de doutrinação, né, de desobsessão. Quando eu digo que os sentimentos têm dos dois lados da vida, eu digo porque quando nasce uma criança aqui, um bebê, né, quando a gente tem um filho, um neto, um sobrinho, é uma alegria muito grande na família se aquela gravidez foi desejada, se está sendo esperado e tal. Mas, para quem ficou no mundo espiritual, é o desencarne de lá. Vocês já pensaram nisso? A pessoa está lá 50 anos no mundo espiritual. Um belo dia, chega o dia dela reencarnar, porque não é uma escolha, né? Todos nós vamos desencarnar e reencarnar inúmeras vezes na vida, né? Então, chega o dia da minha mãe voltar aqui, reencarnar, voltar para a Terra. Com quem ela estava convivendo lá, vai ser a morte de lá. Eles vão sentir a mesma saudade. E a gente aqui vai estar morrendo de alegria de estar recebendo aquele bebê, né? E o contrário acontece também. Quando uma pessoa desencarna daqui do mundo material, é uma tristeza, uma saudade, uma angústia para quem ficou. Mas para quem está recebendo lá do outro lado, é alegria, é o nascimento do lado de lá. Então, tudo que acontece por lá de cá, acontece por lá de lá. A vida é uma só, né? A gente costuma colocar isso na nossa cabeça, que a gente sofre, né? Ai, a morte é horrível. Não, pense, sempre que você pensar, acalente o seu coração dizendo assim, está doendo para mim, mas está sendo alegre para um monte de outras pessoas, né? Que conhecem, que estavam esperando, que pensavam nesse momento, né? A gente deixa um pouquinho o nosso egoísmo de lado e consegue ser feliz por um outro ângulo de visão, né? Então, essa aula tem esse intuito, da gente entender que nós somos espíritos, que nós podemos fazer tudo o que nós quisermos, começando a naturalizar, a entender isso, a simplificar, a desmistificar, a dessacralizar, né? Porque a gente sacraliza os espíritos desencarnados, né? Espíritos desencarnados somos nós. Nossa sociedade é uma sociedade mista. O que isso quer dizer, Alessandra? Que nós estamos aqui, ó, como eu disse no início da aula, tem um monte de gente aqui assistindo a aula junto com vocês, né? Quem tem uma sensibilidade mais apurada sabe do que eu estou falando, né? Vai perceber isso. E tudo bem, está todo mundo assistindo. Nós, hoje em dia, temos corpos, eles não têm mais, mas estão aqui, né? Tem um amigo nosso, trabalhador aqui, que é o coordenador do Ciclo 10, o Plínio, vocês vão ter oportunidade de conhecer, que ele sempre faz uma brincadeira na aula dele, que ele faz assim, ó, há 90 anos atrás, vocês estavam aonde? Quem sabe me responder? Há 90 anos atrás, onde você estava, Luciano? Você, Soraya? Todo mundo, né? Porque eu não estou vendo ninguém aqui com mais de 90 anos, né? Então, há 90 anos atrás, a gente estava do outro lado da vida, né? A gente estava lá desencarnado. E hoje nós estamos aqui encarnados. E isso vai acontecer ainda milhões de vezes, né? Porque a gente ainda tem muito que aprender, né? Então, é essa a mensagem dessa aula. Vamos começar a desmistificar, não ter medo de desdobramento, porque ele acontece todos os dias, querendo a gente ou não. A gente sonha todo dia, a gente desdobra todo dia, em grau menor, em grau maior, com consciência maior, com consciência menor, mas é um fenômeno que acontece todos os dias. Não é nossa escolha fazer isso. A gente pode treinar isso? Pode, aí é sua escolha, né? Você pode aprimorar isso, se você quiser. Inclusive, a nossa pós-graduação, quando vocês terminarem o ciclo 10, a pós-graduação é desdobramento, né? O tema da pós daqui da ULI é desdobramento, teoria e prática. Então, vocês também vão aprender a fazer isso, se quiserem. Mas acontece todos os dias, certo? Então, é isso, gente. Ó, eu já passei 6 minutos, 7 agora, 7 minutos. Falei pra caramba, estou com a garganta... Minha coordenadora vai brigar comigo, né? Mas era isso que eu queria dizer para vocês. É só a aula 5, a gente ainda tem mais 15 aulas, a gente vai falar muito ainda sobre isso, né? Mas é só para a gente começar já a ir pensando, porque as outras aulas só vão complicando mais, né? Agora a gente vai ter 3 aulas falando sobre reencarnação. É uma tríade, né? Reencarnação
como processo educativo, reencarnação e ciência, e reencarnação e o que, gente? Me lembra aí? Terceira aula. Diga aí, Rodrigo. Esqueci. Pois é, vão instigando, né? Então, é isso. Um beijo para vocês e até o próximo sábado.